Daí, pessoal, mais uma resolução. Um grupo de estudos científicos possui professores e professoras. Sabe-se que ao tomar o número racional irredutível, cujo numerador é o número de professoras e o denominador é o número de professores desse grupo, obtém-se a fração geratriz da dízima periódica 0,24 traço. Qual é o número total de pessoas que compõem esse grupo de estudos? Bom, então ele está falando que existe um grupo em que temos professores e professoras. Quando toma o número racional irredutível, vamos colocar isso como uma fração irredutível, tá? O número racional irredutível, cujo numerador é o número de professoras. Bom, então essa fração ela fica assim, ó, em cima professoras, é o numerador. E embaixo eu tenho os professores como numerador, como denominador. Então isso aqui eu estou coletando do enunciado, né? Professoras no numerador e professores no denominador. E isso resulta aqui, ó, a fração, ou resulta dessa fração, a dízima periódica 0,24 traço. 0,24 com traço, nota que o traço está exclusivo em cima só do 4, não do 2. Então, o que significa isso? Significa que se trata da dízima periódica 0, 2 e aí a repetição só do 4. Ó. Esse é o significado da barra em cima daquele 4. Isso vai indefinidamente. Se fosse 0,24 com a barra em cima do 24, a dízima seria 0,24, 24, 24 e assim por diante. A barra indica o período, indica qual é o repetidor dentro da dízima periódica, né? Aquilo que repete. Muito bem. Então ele pede o número total de pessoas que compõem esse grupo de estudos. Então eu preciso aí definir o que? A fração geratriz dessa dízima. Bom, essa dízima periódica se trata, eu vou colocar aqui, ó, 0,24444 e por aí vai. Essa dízima periódica, ela é uma dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Por que ela é composta? Porque entre a vírgula, né, que separa a parte inteira da parte decimal, entre a vírgula e o período existe um elemento diferente do período. Como assim? Nota que entre a vírgula aqui, ó, entre a vírgula e aquilo que está repetindo dentro da dízima periódica, existe um 2, como se ele fosse um intruso entre a vírgula e o período. Quando acontece isso, a dízima periódica ela é composta. Como seria se fosse simples? Se fosse 0, por exemplo, 4444 ou 0,242424 e por aí vai. A vírgula ela separa a parte inteira direto do período. Não tem nenhum número, nenhum separador entre vírgula e período. Tá? Então aí seria a dízima periódica simples, quando tem a vírgula e já começa a repetir. Na dízima periódica composta tem a vírgula, tem mais alguma coisa que não faz parte da repetição e depois sim inicia-se a repetição. Tá? Então isso é uma dízima periódica composta. E como se dá a determinação da fração geratriz na dízima periódica composta? Bom, eu gosto de utilizar a ideia de uma igualdade, de uma equação, certo? Então eu gosto de pensar assim, ó, que 0,24444, certo? Isso aqui, ó, é igual a x, quer dizer, esse x é a fração geratriz que eu quero encontrar que decorre de 0,24444. E aí, a primeira coisa que eu faço é transformar a dízima periódica composta em dízima periódica simples, multiplicando, ou por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000, assim por diante. Quer dizer, eu faço a vírgula andar para que a dízima periódica se transforme numa simples. Ou seja, eu quero me livrar desse 2 aqui, ó. Eu quero que a vírgula fique por aqui, ó. Porque aí a vírgula vai separar a parte inteira da parte de período. Então, para fazer isso, eu preciso multiplicar esta igualdade aí por 10.
porque eu faço a vírgula andar para depois do 2. Então, fazendo isso, olha só, eu tenho 2,4, 4, 4, 4 e por aí vai. E isso é igual, aí esse 10 multiplica o x também, eu tenho 10x. Então esse é o primeiro passo, ó. Me livrei da dízima periódica composta, agora eu tenho uma dízima simples. E agora eu vou deslocar a vírgula mais uma vez para encorpar, né, para pegar, para capturar o primeiro período. Então, como esse período aqui ele é composto só pelo 4, então, por coincidência, eu vou ter que multiplicar de novo por 10, porque eu quero que a vírgula ande uma casa para eu pegar esse primeiro 4. Se fosse 2,45, 45, 45, 45, eu teria que multiplicar por 100, porque o objetivo era capturar o primeiro período. Olha só, eu precisaria andar 2 casas. Aí multiplicaria por 100 para a vírgula andar 2 casas. Mas nesse caso, como nós estamos comentando aqui, eu vou multiplicar outra vez por 10. Para que a vírgula ande uma casa, ó, para que a vírgula pare aqui. Então, fazendo isso, eu tenho 24,444 e por aí vai. E aí, 10 vezes 10 dá 100, então aqui eu tenho 100x. Bom, então eu sempre faço essas duas multiplicadas aí, certo? A primeira para transformar em dízima simples, a segunda para capturar um período. E sempre entre essas duas últimas situações aqui, ó, eu sempre vou fazer subtração de baixo para cima. Então sempre a conta de menos eu faço de baixo para cima, para não precisar reescrever. E aí aqui, olha só, eu tenho... A parte decimal é a mesma, né? 0,44444, 0,4444. Isso aqui vai cancelar quando eu diminuir. Então, na realidade, a diminuição se dá só na parte inteira. 24 menos 2. E 24 menos 2 é 22. Então, aqui eu tenho 22 igual. Aqui também diminui 100x menos 10x dá 90x. Então, diminui de baixo para cima 90x. E aí, para isolar o x, fácil, né? 22 divide por 90, isso é igual a x. Então, aqui eu tenho uma fração geratriz. Ele pede que seja um número racional irredutível. Então, eu preciso simplificar essa fração. Por enquanto, essa fração ela é redutível, ela pode ser reduzida. Então, irredutível, eu preciso aqui simplificar isso. Vou simplificar por 2, em cima e embaixo. E eu tenho que x é igual por 2 dá 11. Por 2 dá 45 e não dá mais para simplificar. Então, a fração é 11 e 45. E lembra que o numerador se referia às professoras e o número de baixo se refere aos professores. E aí ele pede o número total de pessoas que compõem esse grupo reduzido de estudos. Então, o grupo se constitui de 11 professoras e 45 professores. Isso me dá, somando, 56 pessoas, a alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.